Fala, torcida do Vasco da Gama, sejam todos bem-vindos. Bora para mais uma notícia, mais um conteúdo, trazendo aqui análise completa da partida do Vasco contra o Fluminense, onde o Vasco foi prejudicado mais uma vez. Gaciba tá ali, pessoal, para analisar tudo que teve de polêmico neste jogo. Pessoal, vamos com o programa Sport Center da ESPN. Já deixando os créditos aqui, pessoal, aos canais da ESPN Brasil. Pessoal, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Só lembrando a todos vocês que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo referente ao Vasco da Gama, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Vasco 0-0, boas chances, movimentado o clássico, os detalhes com Cícero Melo. Olá, fã de esportes. Fluminense e Vasco fizeram o clássico da 8ª rodada do Campeonato Carioca diante de um público superior a 45 mil torcedores no Maracanã. O Fluminense teve um desfalque de última hora. O atacante Keno sentiu dores no calcanhar e foi substituído por Renato Augusto pela primeira vez como titular vestindo a camisa tricolor. O jogo foi muito movimentado e com várias chances de gol para os dois lados. Aos 16 minutos, na cobrança do escanteio de John Arias, o zagueiro Thiago Santos, no segundo pau, cabeceou para o chão e Léo Jardim fez grande defesa. O último lance de perigo no primeiro tempo aconteceu aos 40 minutos. Renato Augusto chutou, a bola desviou na zaga e sobrou para John Arias bater para o gol. Léo Jardim defendeu com o pé direito. O segundo tempo continuou da mesma forma, muito movimentado. O Vasco, a 1 minuto e meio, teve um gol anulado. David entrou sozinho e colocou nas redes. O VAR atendeu ao aceno do Bandeirinha e anulou o gol. Aos 4 minutos, o técnico tricolor Fernando Diniz reclamou muito com a arbitragem e foi expulso de campo. Aos 22 minutos, 2 expulsões, uma para cada lado. Medel pelo Vasco e Thiago Santos pelo Fluminense. O último lance de perigo, aos 48 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos, foi do Vasco. Galdames de cabeça assustou os tricolores. A bola passou raspando a trave. Final, Fluminense líder do campeonato 0, Vasco fora da zona de classificação para as semifinais da competição, também 0. Muito ruim vir falar de arbitragem, né? Você vê que o Vasco está evitando, está fazendo o caminho, o protocolo, o processo de acordo, com muita tranquilidade, muita educação. Só que é o 4º jogo seguido. Toda a comissão, deve ter uns 4, 5, 6 profissionais ali dentro, entende que foi pênalti, a bola passaria. Então houve uma ação de defesa, né? Por isso que chamaram, né? E só ele acha que o braço estava colado ao corpo. O Vasco era para estar numa situação de talvez liderando o campeonato, enfim, né? Um erro grosseiro, um erro que interferiu diretamente no resultado. 4º jogo seguido, o Vasco sistematicamente prejudicado. Quando a gente entra em campo, a gente entra para ganhar, então a gente não ficamos felizes com o empate, a gente buscou a vitória. Mas eu acho que foi um jogo muito truncado, cara, de um clássico, os dois times duelando bastante, foi um jogo muito truncado e eu acho que também no segundo tempo ali o jogo parou muito, então acho que ficou mais difícil ali, o jogo parava e tumultuava. O árbitro às vezes acho que se perdeu um pouco dentro do jogo, mas foi um jogo muito truncado. A gente agora vai ver o que tem para melhorar para seguir essa caminhada. Os dois times agora voltam a campo pela 9ª rodada do Campeonato Carioca no próximo final de semana. No sábado, no Maracanã, às 4 horas da tarde, o Fluminense enfrenta o Madureira. Já no domingo, também no mesmo horário, às 16 horas, no estádio Newton Santos, o Vasco vai enfrentar o Botafogo. Obrigado, Cícero. O Fluminense deve tirar o pé dos titulares, né, esse próximo jogo, porque na quinta-feira que vem, com exclusividade aqui da ESPN do Star Plus, tem Fluminense e LDU, a Recopa Sul-Americana, primeiro jogo no Equador. Bom, então aí os números do jogo. Posse de bola maior do Fluminense, 59% contra 41% do Vasco. Mais passes certos, 578, 286. Mais finalizações, 14-11, sendo certas 6-1. Escanteios, aí vantagem do Vasco, 8-3. Ô Elton, mas olhando esses números aí,
a gente tem que lembrar que foram 2 gols anulados do Vasco, mais uma bola na trave e reclamação de pênalti. Sim, olhando só esses números, parece que o Fluminense mandou no jogo, não foi bem assim, né? Edu, e eu acho que esses números estão dentro do script do jogo, né? A gente imaginava, obviamente, o Fluminense mais com a bola e essa mudança, né? O Cícero Melo trouxe do Keno saindo antes de começar a partida e entrando o Renato Augusto, acentuaria ainda mais esse estilo de jogo do Fluminense. O Vasco jogou no 3-5-2, jogou com 3 zagueiros, né? O Medel, o João Vitor e o Léo, fazendo a função de terceiro zagueiro pela esquerda, e fechou uma linha de 5, né? Um cinturão no meio, muitas vezes o Lucas Piton voltando para fazer o lateral esquerdo. Então, foi um time realmente que tentou encurtar os espaços do Fluminense. Logicamente, o Fluminense teria mais a bola. Primeiro tempo teve jogo. Eu acho que foi um jogo equilibrado. Foi um jogo bem físico, mas foi um jogo, na maioria do tempo, jogado. E o Vasco conseguiu anular bem as peças do Fluminense. Mais um bom jogo do Lucas Piton. Aliás, para mim, tem sido o destaque do Vasco nesse início de temporada. Fechou o lado do Arias, tanto que o Arias acabou saindo da ponta para jogar um pouco mais por dentro, e aí bateu com o Léo também fechando muito bem aquele espaço. O Arias não conseguiu jogar o que se espera dele, o Fluminense não teve campo, né, para ter profundidade, por isso eu acho que até a opção pelo Renato Augusto foi uma boa opção. O Vasco nos contra-ataques acionando o David, o Verratti fazendo essa função, né, de pivô, e o David atacando o espaço, tanto que o David teve, né, a chance do gol que acabou sendo anulado pela arbitragem. E no segundo tempo, aí não teve jogo, né, Edu? Acabou sendo um jogo muito faltoso, e depois das 2 expulsões, né, do Thiago Santos e do Medel, aí que o jogo praticamente acabou. Aquela cobrança de falta ali demorou uns 10 minutos para acontecer, e o árbitro perdeu um pouco a mão do jogo, e aí eu acho que é assunto para o Leonardo Gaciba. Mas eu acho que o primeiro tempo deixou boas mostras de um Vasco muito competitivo, e de um Fluminense que teve o seu primeiro desafio, o seu primeiro grande desafio na temporada, né, num clássico, antes dessa final da Recopa Sul-Americana. Acabou sendo um desafio bem interessante. E outra questão, né? Chuva no Rio de Janeiro, gramado um pouco mais pesado, dificultou o jogo de contra-ataque do Vasco e o jogo de toque de bola do Fluminense. Acabou sendo um jogo, talvez, nos 90 minutos, chato, mas tivemos bons momentos, tivemos bons enfrentamentos nessa partida, enquanto os jogadores queriam jogar. Vai trabalhar, Gaciba. A polêmica não falta. A gente separou algumas para você analisar. O torcedor vascaíno reclamando muito do Bruno Mota Correia, mas acho que os 2 times têm o que reclamar, né, Gaciba? Os 2 times têm o que... E reclamaram, né? Não pouparam reclamações, né? Na verdade, se nós vamos pegar todos os lances que foram reclamados pelos jogadores, em especial, conforme o Elton chamou a atenção, na segunda etapa, a gente entrega amanhã de manhã para o primeiro programa que está fazendo ao vivo, né? Pela quantidade de reclamações. Esse aí a gente já está vendo aí, esse é o gol anulado, né? Seguiu o protocolo, árbitro assistente número 2, marcou impedimento no campo, e esse impedimento foi confirmado pelo árbitro de vídeo, o árbitro de vídeo bem experimentado, Carlos Braga, o nome do árbitro de vídeo, né? Ele demorou quase 1 minuto para fazer essa linha, e a gente vai poder observar que aconteceu na jogada. O atacante está com os pés no seu campo de defesa, mas está em desequilíbrio, né? Ele está em desequilíbrio no campo de ataque. O que vale é a parte aérea ou terrestre do jogador. A linha foi traçada no ombro, na parte externa do ombro, né? E deu que esse jogador estava adiantado, olha, não deve passar de 20 centímetros em relação ao penúltimo defensor do Fluminense. Ou seja, a decisão de campo foi confirmada. Temos que confiar na tecnologia, por mais que a mim ficou uma dúvida. Por que essa linha não foi feita pela câmera 1? Já que essa câmera 1 sempre foi uma das câmeras habilitadas a fazer essa linha de impedimento. Talvez o árbitro de vídeo não conseguisse pegar o momento do passe e a questão da colocação do jogador. Mas aí bota num quadrinho fechado lá no cantinho, né? Para conseguir mostrar melhor essa posição. Pela tecnologia, a linha vermelha ficou na frente da linha azul, consequentemente o impedimento foi marcado. Se fosse na Inglaterra, daria a mesma linha, porque elas se tocaram e o gol seria validado.
Pois é, as linhas mais grossas na Inglaterra, né? Só relembrando, se ele estivesse completamente na linha de defesa, se o David estivesse na linha de defesa do Vasco, aí não teria impedimento, né? É isso, né, Gaciba? São 3 condições básicas para o jogador estar impedido. Ele tem que estar no seu próprio campo de ataque, ele tem que estar à frente da linha da bola e não ter entre ele a linha de fundo 2 defensores, né? No caso, o David está colocando as 3 condições, ele está incluído nessas três posições para que ele fique em posição de impedimento. A partir daí, a gente analisa se ele está envolvido em jogo ativo ou não, nesse caso específico, interferir no jogo, porque ele jogou, né? Recebeu o passe e jogou diretamente até o gol. Quer dizer, vamos confiar na tecnologia e dizer que o gol foi bem anulado. Mas é impressionante, porque ele está com os pés no campo de defesa e o peito na linha já no ataque. Bom, e o gol da cobrança de falta... E o defensor do Fluminense... Só para somar, o defensor do Fluminense, que dá condição, está com os pés exatamente em cima da linha do meio do campo. Está com os pés exatamente em cima da linha do meio do campo, só que ele tem uma inclinação menor do tronco. E aí, consequentemente, o David ficou mais próximo da linha de fundo do que ele. Muito bem. Aí a cobrança de falta. O Payet vai para a cobrança, bola na mão do Cano, bate na mão. Mas ele não amplia o espaço corporal, né, Gaciba? Essa é a minha visão. O VAR acha que foi pênalti, tanto que chama o Bruno para ir ver, né? Na minha opinião, equívoco total do Carlos Braga em chamar o Bruno para dar uma olhada, e a personalidade do Bruno muito grande quando ele observou as imagens. Lembro para vocês que, historicamente, 15% das decisões são mantidas depois que são chamados à área de revisão, né? Então, é raro um árbitro manter sua decisão. Por todas as imagens que eu vi, né, eu não concordo com o diretor do Vasco da Gama, que diz que a bola passaria. Eu acho que, pelas imagens que eu observei, essa bola não passaria, né? Na verdade, o Cano está com essa bola, com os braços, né, na frente do rosto, né, dele. Isso não precisa estar junto, próximo ou longe do corpo, isso é indiferente. O negócio é ampliar espaço corporal, é a questão lateral. Se ele coloca esse braço ao lado da cabeça, né, colocando esse braço, essa bola passaria pelo lado da cabeça dele e iria em direção ao gol, aí sim a penalidade tinha que ser marcada e o cartão amarelo apresentado por ele impedir um ataque promissor. Mas nesse caso específico, para mim, ele ergue os braços exatamente para proteger o seu rosto, e pelas imagens que eu observei, essa bola bateria no peito ou no próprio rosto do Cano, mas para mim essa bola não passaria, por isso eu acho que a decisão é correta da não marcação da penalidade. Eu tenho a impressão que bateria no rosto. Ô Gaciba, agora o Elton destacou aqui a cobrança de falta que demorou 10 minutos para ser realizada, e cada vez que ia bater, um jogador era empurrado e o Bruno dava um cartão amarelo. Foi uma sequência de cartões amarelos e depois 2 cartões vermelhos, né, para o Thiago Santos e para o Medel, que brigaram entre si, né? Teve ali uma troca de tapas, de empurrões, acho que por isso que ele escolheu os 2. Até o Medel fica fazendo, vai olhar no VAR, mandando o juiz ir olhar no VAR, né? Eu achei curioso isso, mas eu entendi a expulsão, porque foi uma briga ali meio geral, ali ficou quase um lance de rugby, os jogadores se empurrando ali. Quero a sua opinião sobre esse procedimento do Bruno na hora da cobrança de falta, que é dar cartão amarelo antes da falta ser cobrada umas 3 ou 4 vezes seguidas. Ele não tinha que deixar a cobrança acontecer, Gaciba? O Bruno é um árbitro muito jovem, né? Um árbitro que está aprendendo, né? Em primeiro lugar, já começa tudo errado no Rio de Janeiro, né? Um árbitro que tem que ter o carimbo dos clubes para entrar em campo. Já está tudo errado. Porque amanhã ou depois a federação, a comissão de arbitragem vai dizer: não, foi vocês que escolheram, nós lavamos as mãos, foi vocês que queriam o Bruno apitando o jogo. Nós demos os nomes e vocês escolheram esse. Está tudo errado. O dia que o clube começa a escolher árbitro que vai apitar o jogo, já começa errado. Outra coisa, os jogadores não colaboraram de jeito nenhum. Era todo mundo querendo levar vantagem, todo mundo querendo ludibriar a arbitragem, e ele sentiu isso. O árbitro sentiu isso, começou a largar os cartões amarelos, os cartões dele não falavam mais, não conseguiam mais passar uma mensagem para os jogadores. Ele perde o controle disciplinar da partida no segundo tempo, até que chega o lance
e que aí eu vou fazer uma observação a um craque de bola, né? O lance que origina, né, as duas expulsões, o André dá uma trombada no jogador do Vasco sem bola. E o André já tinha cartão amarelo. Uma trombada com o ombro, né, que pega no peito do jogador do Vasco, que cai no chão com a mão no rosto, como tivesse sido nocauteado e atingido no rosto. Ou seja, em quem confiar? Em quem confiar? Essa é a pergunta que tem que se fazer para o jogador brasileiro, né? Que confiança que temos no jogador brasileiro? Essa é uma pergunta para ser feita, para ser deixada no ar. Ninguém colabora, todo mundo quer levar vantagem, para depois ficar botando em xeque as decisões da arbitragem. A grande verdade é que um menino, né, um árbitro muito jovem, promissor, né, acabou perdendo sim o controle disciplinar quando não teve nenhum tipo de ajuda dos clubes. E a expulsão, aí eu acho que assim, é um retrato do futebol brasileiro. Os dois jogadores trocam tapas, trocam empurrões, o árbitro pega os dois mais exaltados e apresenta 2 cartões vermelhos. Aí é hilário, porque era os jogadores do Vasco segurando o jogador do Fluminense expulso para que ele não saísse do campo, junto com o jogador do Vasco, os dois conversando, como quem nós não fizemos nada, vá lá olhar no vídeo. Quer dizer, até o momento dos cartões vermelhos apresentados, eles estavam trocando tapa e empurrões. No momento que viram os vermelhos, aí a partir daí se juntaram para tentar anular a expulsão. Gente, por favor, né? Teve mais de 45 mil pessoas dentro do Maracanã para ver futebol e não ver o que nós vimos no segundo tempo. Fica aqui a minha observação e, vamos dizer, crítica construtiva a todos que estavam dentro da organização do espetáculo. O Medel, inclusive, não queria sair. Falou, não vou sair enquanto não olhar no VAR. O jogador não tem essa prerrogativa, né? Mas, a gente podia ficar aqui muito tempo, como você falou, Gaciba, mas ainda o torcedor do Vasco pede o gol anulado do Verratti, né? Que ele teria feito uma falta no final do jogo. No final do primeiro tempo, teve um suposto pênalti no Verratti, acho que é o Felipe Melo que o empurra na cobrança de escanteio, e ainda teve um lance que o Fluminense pode reclamar, né? Algum desses lances você destacaria, Gaciba, para fechar? São todas jogadas bem polêmicas para a gente fazer o debate. O lance do Verratti, eu queria ver ele em imagem mais fechada, o lance do final do jogo, né, se ele realmente empurrou ou se houve um escorregão do jogador, do defensor que estava disputando a bola com ele. Talvez esse seja a jogada mais polêmica a favor do Vasco da Gama. E nós temos um chute a gol, no qual um defensor do Vasco, né, ele acaba girando o corpo, quando ele está para bloquear, e esquece um braço aberto e a bola bate no braço, né, com ampliação de espaço corporal. Também uma jogada muito polêmica. Agora, a quantidade de reclamações, o volume de reclamações foi tão grande que foi difícil separar algumas para conversar com o fã do esporte aqui. E o Vasco disse que não vai mais participar desse processo de escolha de árbitro, né? Bom... É isso aí, torcida vascaína, claramente, né? Vasco prejudicado mais uma vez. Não vai acontecer, não vão ser punidos as pessoas que têm que ser punidas, né? Então, assim, Vasco perde ali mais um ponto, perde ali, né? Empata essa partida, né? Infelizmente, com, né, um juiz sendo destaque, né? Aquela confusão ali mostra que o cara estava totalmente despreparado, pessoal, para apitar um clássico. Parece que o pessoal ali do Rio de Janeiro, que faz a seleção de árbitros, eles não percebem que ali, cara, não desfazendo, mas ali tem 4 clubes que são gigantescos no futebol brasileiro e que tem muita mídia e que precisa de caras ali que tenham muita experiência para apitar a partida. Né? Não desfazendo das outras equipes ali do Campeonato Carioca, mas assim, parece que eles... tá passando uma pessoa aqui, quero você, vem cá apitar um jogo aqui pra mim. São pessoas totalmente desqualificadas, cara. Infelizmente. Você vê ali o jogador, cara. O jogador, ele conhece. O jogador sabe quando o juiz não tem pulso firme dentro de uma partida. Quando o juiz já está perdendo o controle, aí que os caras vão pra cima. Questiona cartão, questiona falta, questiona tudo.
E ele ali perdeu o controle. Então tem que colocar, cara, um juiz mais experiente nessas partidas, pelo menos nessas partidas de clássico. Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo, Vasco e Flamengo, Vasco e Fluminense, Botafogo. Tem que colocar caras experientes ali para depois, cara, não sair times prejudicados. E desta vez, novamente, o Vasco foi prejudicado. Ah, pode ir lá falar que não aconteceu e tal, mas lá no calor do momento, lá do jogo, lá, pessoal, não tem como. Os caras vão reclamar mesmo. E aí encontra um árbitro inexperiente, né? Que cometeu vários erros e dá nisso. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a vocês pela companhia. Já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação. E se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu!